Hi everyone, welcome to another English class. Olá pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Hoje nós vamos estudar os verbos no passado, né? Na aula anterior nós começamos a ver alguns verbos no passado, né? Vimos o verbo to be, o verbo there to be, que é o verbo haver no passado, vimos o past continuous, que é o passado contínuo, e hoje a gente está estudando o simple past, que é o passado simples. Certo? Então, quando que a gente usa o simple past? Nós usamos para falar sobre ações que já terminaram, ações finalizadas no passado, assim como situações ou costumes que se repetiam durante um tempo no passado, mas que não acontecem mais. Então, todas as ações no simple past, elas já terminaram e não podem mais ser modificadas, ok? Vamos ver alguns exemplos. She worked in that school last year. Então, eu quero dizer que ela trabalhou, né? She worked. Então, a gente tem o verbo work, com a terminação é de. I canceled all the meetings for the day. Eu cancelei todas as reuniões. Então, I canceled. Josh baked an apple pie last week. O Josh assou uma torta. Baked. Então, se a gente observar esses verbinhos, olha, worked, canceled, baked, todos eles têm uma coisa em comum. Eles todos terminam com a terminação ed, né? Ed. Então, essa terminação ed, ela mostra que esses verbos estão no passado e eles são verbos regulares, regular verbs. Existem também em inglês os verbos que nós consideramos irregular verbs, os verbos irregulares. Nós já vamos ver a diferença. Então, os regular verbs, que são esses que a gente observou aqui como exemplos, né? Eles são verbos que seguem uma regra, né? Como o próprio nome diz. Então, para fazer o simple past com os verbos regulares, nós acrescentamos a terminação ed aos verbos, né? E essa regrinha vai servir para todas as frases afirmativas no passado. Se a gente tiver uma affirmative sentence. Então, vamos observar. Se eu fosse falar, por exemplo, o verbo want, que é o verbo querer, no passado, nós vamos acrescentar o ed, ele vai virar wanted, quis. Play é o verbo jogar, tocar, brincar. No passado, a gente vai fazer a mesma coisa, acrescentar o ed, ele vai virar played. Work também vai receber o ed e vai virar worked. Dance também vai receber a terminação ed. Mas a palavra dance, né, o verbo dance, ele já termina em e. Então, na hora de colocar o ed, a gente vai tirar esse e daqui, tá? Então, não vai ficar com dois es, é só um, né? Então, dance, danced. A mesma coisa acontece com like, né? O verbo gostar, também termina em e. Então, na hora de colocar o ed, tira esse ezinho daqui. Ele fica com um e só, tá? Então, like, liked. Então, essa é a regrinha básica dos verbos regulares. Mas, attention, pay attention, preste atenção por quê? Os verbos que terminarem em consoante, vogal, consoante, nós vamos dobrar a última consoante antes de acrescentar o ed. Então, observa só aqui, ó. Eu tenho o verbo stop, né, que é parar. Eu quero dizer que eles pararam na loja. Então, they stop at the store before coming here. Para dizer que eles pararam, aqui está dizendo they stop, quer dizer eles param, né, no presente. Se eu for dizer que eles pararam, né, no passado, eu vou ter que colocar o ed. Mas como a gente viu que nessa regrinha, olha, se terminar em consoante, vogal, consoante. Vamos observar se termina, ó, P é uma consoante, né? O O é uma vogal e o T é uma outra consoante. Vamos observar sempre as três últimas letras. Se ele for um verbinho pequeno, como stop aqui, e terminar em consoante, vogal e consoante, antes de colocar o ed, nós vamos dobrar a última consoante, que no caso aqui é um P. Então, vamos colocar outro P. E depois colocamos o ed. Então, stopped. Mesma coisa aqui, ó. Aqui nós temos outros exemplos, né? Então, temos aqui, ó, verbos terminados em consoante mais y. Nós vamos tirar o y e acrescentar a terminação ied, né? Vamos, na verdade, trocar o y pelo i, né? Antes de colocar o ed. Então, observa só, o verbo cry, que é o verbo chorar. Então, eu quero dizer que a Rose chorou muito assistindo o filme. Então, o verbo cry termina em y, né? Então, antes de colocar o ed, nós vamos fazer o quê? Tirar esse y daqui, trocar por ied. Então, vai ficar Rose cried a lot watching the movie. Agora sim, temos um outro exemplo da mesma regra. Ó. My brother, aí vou usar o verbo study, né? Que é estudar. Também termina em y. E antes do y também vem uma consoante. Ó, aqui no cry, antes do y vem um R, né? E aqui no study, antes do y vem o D. São consoantes. Então, antes de eu colocar o ed, a gente vai fazer o quê? Tirar o y. Então, vou tirar o y aqui do study e colocar ied.
Então, vai ficar studied. Então, my brother studied for his final test all weekend. Ok? Então, esses também são verbinhos regulares, mas tem que ficar atentos na hora de colocar o ED, porque eles têm essa peculiaridadezinha. Ok? Então, temos outros exemplos aqui. Ó. O verbo play, né, que a gente já falou antes, played. O verbo like, a gente falou também, termina em E, mantém, né? O E, coloca só o D. Cry, que é o verbo chorar, como a gente viu aqui, virou cried, né? E o stop, stopped. Então, fica sempre atento às regrinhas, né? O normal é colocar ED, né? Terminou com E, tira o E, né? Ou coloca um E só, vai ficar o ED, mas com um E só. Terminou em Y, e antes do Y vem uma consoante, troca o Y por IED. Ah, mas e se antes do Y for uma vogal? Aí ele segue a regra normal, olha só. Aqui o play tem o Y e antes do Y é vogal. Regra normal, coloca só o ED, tá? E os verbos pequenos que terminam em consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante, certo? São essas as regrinhas do passado para os verbos regulares, na forma afirmativa. E os verbos irregulares, the irregular verbs. Então, os verbos irregulares, eles possuem formas diferentes. Eles, como o próprio nome diz, eles não seguem uma regra, né? Então, a gente vai ter que memorizar as formas dele. Hoje a gente vai ver alguns e o professor de vocês vai deixar uma listinha com mais alguns para vocês tentarem ir memorizando aos poucos, tá? Mas quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai aprendendo. Então, eu tenho aqui, ó, she gave the card to her parents. Gave é o passado do verbo give, que é dar. Então, she gave the card, ela deu o cartão. Então, gave é um verbo no passado. I wore a beautiful dress at the party yesterday. Wore é o passado do verbo to wear, que é vestir, usar. Lauren bought a new blouse. A Lauren comprou uma blusa nova. Bought é o passado do verbo buy, que é comprar. My cousin came here yesterday. Meu primo ou minha prima veio aqui ontem. Came é a passada do verbo come, que a gente escreve com O. Então, aqui eu tenho alguns, né? O verbo go, o verbo que vira went, say, que vira said, see, vira saw, think, thought, make, made, take, took, come, came, know, knew. Então, esses são alguns, né? Como eu falei antes, a gente vai ver mais alguns quando os professores de vocês enviarem a listinha, ok? E para fazer, como eu falei antes, né, a gente tem essa regrinha dos verbos regulares e irregulares que eles ficam assim nas frases afirmativas, não é? E para fazer a forma negativa? Para fazer a forma negativa, nós vamos usar a pessoa de quem a gente está falando, que é o sujeito, a partícula, né, a palavrinha did junto com not, então did not, e o verbo na forma normal dele, que é o infinitivo. Então, aquela mudançazinha de trocar o verbo, colocar ed, ou de mudá-lo para a forma a forma dele no verbo irregular, né? Essas mudanças não acontecem aqui na forma negativa, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, ela did not visit London. Então, na forma negativa, né, in the negative form, a gente vai construir acrescentando did not, que a gente pode abreviar com didn't, e depois o verbo no infinitivo, né? Não muda, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Susan didn't eat pizza yesterday. Quer dizer que ela não comeu. I didn't study math last Friday, né? Eu não estudei. Então, eu tenho essa didn't, que é o que indica essa negativa e que está no passado, tá? Esse did é o nosso auxiliar que indica que é passado. O not, que é não, né? Põe na negativa e o verbo na forma normal dele, que é o infinitivo, ok? E as perguntas? Para fazer interrogative form, nós vamos usar também o did, que, como eu falei antes, é auxiliar do passado. Depois o sujeito da frase e o verbo também sem mudar nada, tá vendo? Também vai ser usado no infinitivo. Então aqui ela perguntou, did you go to school yesterday? Yes, I did. Sim, eu fui. Né? Então na hora de responder também vai aparecer o nosso auxiliar. Vamos ver outros exemplos. Então nossa estrutura vai ser essa, né? O did, sujeito da frase, o verbo sem alteração nenhuma e os complementos que forem necessários. Então aqui, por exemplo, did Liz go to the party last week? Eu poderia responder yes, she did, or no, she didn't. Então, eu vou colocar sempre na respostinha afirmativa yes, a pessoa de quem eu estou falando, né? I, you, he, she, it, we, you, they. E did, se for uma resposta afirmativa. E se for uma resposta negativa, a gente vai colocar o no, a pessoa de quem a gente está falando, né? O sujeito, e didn't ou did not. Então, olha outro exemplo. Did you ask her about the test? Yes, I did. Or no, I didn't. Então, sim, eu perguntei. Não, não perguntei. Também usando yes, o sujeito e did. No, o sujeito e didn't. Ok?
Let's compare affirmative, negative and interrogative sentences. Vamos comparar, então, para a gente ver a diferença entre afirmativa, negativa e interrogativa. Então, na afirmativa, a gente tem aqui, ó, they watched a movie yesterday. Então, tem o verbo watch, com a terminação ed, por que mesmo? Porque essa é uma frase afirmativa, e aí os verbos vão para a forma deles no passado, né? Esse aqui, no caso, é um verbo regular, esse ali é ed. E na forma negativa? Negativa, nós vimos que a gente usa did not, mas o verbo não tem aquele ed, né? Então, vou fazer, they did not watch a movie yesterday. E na interrogativa? Did. Então, did they watch a movie yesterday? Novamente, o verbo não mudou, tá vendo? Então, a gente só tem essa alteraçãozinha de colocar ed ou de passar para a forma do passado irregular na forma afirmativa, tá? Então, negativa e interrogativa, a gente usa o did para indicar esse passado. Então, esse aqui, o watch, é um verbo regular, né? E com o verbo irregular, a mesma coisa. Então, aqui a diferença é só na afirmativa, né? Que nos verbos regulares, na forma afirmativa, a gente acrescenta ed, e nos verbos irregulares a gente tem que lembrar qual é a forma dele, ou pesquisar, por enquanto, quando estiver aprendendo, né? Qual é a forma dele no passado. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando o verbo made, que é o passado de make, que é fazer. Então, eu tenho aqui, Grandma made a cake for us. Então, a vovó fez um bolo para nós. Como é que eu vou falar isso na forma negativa e dizer que ela não fez? Então, eu vou falar, Grandma didn't make a cake for us. Poderia trocar, né, ao invés de usar o didn't, poderia usar did not também, né? Forma mais maiorzinha, né? Então, Grandma didn't make a cake for us. E se fosse perguntar, did Grandma make a cake for us? Então, observem mais uma vez que na negativa e na interrogativa, a gente usou o did, para indicar que é passado, o verbo na forma normal dele, no infinitivo, sem o to, e que só na forma afirmativa que o verbo foi para o passado, made, ok? Então, esse resuminho aí, acho que fica bem claro para vocês verem a diferença, não é isso? Então é isso, galera. Thanks for watching. Obrigada por assistirem. I hope you have enjoyed. Espero que tenham gostado. See you next class.